Qual a relação entre o Mahaquan e Melquisedeque? Bem, no mundo, assim como é no microcosmos, é no macrocosmo. Então, o Mahaquan, ele corresponde ao Espírito Santo, ou o terceiro Logos, dentro da organização cósmica, ou seja, dentro da hierarquia cósmica. Ele é o terceiro Logos, neste caso. Acima dele estaria, então, o próprio senhor Melquisedeque, que corresponde, em termos macrocósmicos, aqui, aplicável aqui ao planeta Terra, né? O senhor Melquisedeque, então, corresponde ao primeiro Logos, ou seja, aquele que está acima do Mahaquan. Então, um tem um papel mais executivo, que ele representa essa coroa logóica macrocósmica aqui em nosso mundo. Então, basicamente, é ele quem coordena o trabalho dos 7 raios e de todos os mestres e todos aqueles, então, que trabalham em nosso mundo. Em poucas palavras, e para simplificar, pelo menos num primeiro entendimento, esta é a relação que existe, é uma relação hierárquica e até se poderia dizer que o Mahaquan é uma extensão mesma do senhor Melquisedeque. Outra questão. Os mestres são deuses? Essa, de fato, é uma pergunta inquietante, porque, de fato, fala-se muito em mestres, e nós mesmos, até na apresentação de hoje, do podcast anterior, falamos também das divindades, dos deuses e das deusas, e fica, de fato, em aberto essa questão. Qual a relação que existe entre os mestres, se eles são ou não são deuses? Vamos pegar um exemplo bastante concreto, que conhecemos bastante bem, o mestre Moria. O mestre Moria é conhecido como o mestre Moria, um alquimista, alguém que se imortalizou uns 900 anos atrás, nos começos, né, do segundo milênio, né? E todo mundo o conhece, né, como o mestre Moria, mas talvez nunca tenha sido feita a pergunta correta ou adequada, mas e quem é o mestre Moria? Aí, se tivermos acesso ou chegarmos a compreender quem está além do mestre Moria, ou que o mestre Moria é a extensão desse que está além desta forma, dessa expressão aqui em nosso mundo, vamos de fato ficar surpresos, né? Porque efetivamente o mestre Moria, como ele se expressa aqui, ele é filho de Tritão, ou seja, aquele que é filho de Netuno, é uma divindade da mitologia grega, né? Então, isso é um fato que pouca gente conhece, né? E o mesmo princípio se aplica a outros. Então, o mestre Moria é um ser que se expressa, atua, trabalha aqui em nosso mundo, mas... E quem é o pai do mestre Moria? Quem está além do mestre Moria? Podemos colocar o pai do pai, que tem raiz no pleroma, que está além dos 10 sefirotes conhecidos da Cabala. Então aí sim nós vamos chegar a uma divindade e vamos descobrir que então além desta divindade existe uma outra divindade pai, e atrás dessa divindade pai existe ainda uma outra divindade mais acima, praticamente às portas do absoluto, né? Então essa é a estrutura dos 13 sefirotes. Quando estudamos a árvore da vida, não só nos seus 10 sefirotes, mas também essa mesma árvore detalhada, que tem sua origem, que tem sua expressão no mundo pleromático, é uma outra realidade. Os gnósticos antigos estudavam tudo isso, os gnósticos antigos conheciam tudo isso. Mas no mundo atual, nós conhecemos isso que está aí na literatura. E muito disso, como alertamos no início, na apresentação,
que está nessa literatura é falso, são invenções, né, feitas por esses médiums, esses canais que apresentam à humanidade os falsos Mórias, os falsos Kutumis, os falsos mestres Lantos, os falsos mestres Saint-Germains, e vai por aí afora. E que milhares ou até milhões de pessoas no mundo inteiro estão seguindo, fazendo supostamente preces, orações, invocações a esses que não são nem sombra dos autênticos mestres que, por sua vez, têm extensões numa divindade conhecida ou desconhecida pela humanidade presente.